Olá, internauta do portal Fã F1. A gente fala agora de um caso que ganhou muita repercussão no fim de semana. Era tarde deste domingo quando este casal aqui, certo? O Jadson Santana, empresário, e o João Pedro, fotógrafo, foram até uma igreja no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, a Igreja Presbiteriana Família Renovada, para que o João fosse batizado. Tudo acabou com um desfecho trágico, né? A polícia foi chamada, isso porque o João alega ter sofrido homofobia. João, você foi para ser batizado, era um momento, né, de renovar os votos com Deus, com a igreja, e acabou gerando muito constrangimento para você, hein? Isso mesmo. Eu fiz um curso, né, de primeiros passos durante 6 semanas, ao qual nesse curso eu não fui em momento nenhum informado que eu não poderia ser batizado por ser homossexual e nem por ter um relacionamento com um outro homem. Vocês são casados, não é isso? Somos casados, isso mesmo. No papel. No papel, civilmente, e em momento algum a gente foi informado que eu não poderia ser batizado. E chegando ontem, né? A gente chegou lá às 9 horas da manhã para que tivesse toda uma preparação antes do batismo. O batismo iria ocorrer após o culto das 10, né? Ocorreu o culto. Quando começou o batismo, era em torno de 11h30, 11h40 da manhã. Começou a ser chamadas as pessoas, para chamar as pessoas à frente do altar e iam ler o testemunho de cada pessoa. E eu na expectativa de eu ser chamado e eu para que o meu também fosse lido, né? E então, aí chegou acho que na letra D, alguém subiu ao altar e falou com a filha do pastor no ouvido e entregou uma outra folha. Logo em seguida ela desceu e um outro rapaz, né, líder auxiliar da igreja, chegou até mim e colocou a mão aqui no meu pescoço e pediu para que eu fosse a uma sala porque o pastor gostaria de falar comigo. E aí ele me levou à sala desse jeito, segurando aqui. E então lá tinha um outro pastor auxiliar, não era o pastor principal da igreja, e lá eles me disseram que eu não poderia me batizar nesse dia, porque o pastor iria falar comigo, devido à minha situação de casado, né, com o Jadson, e também por eu ser gay. Então, assim, é, é muita contradição, porque, assim, Jadson, ele foi participava assiduamente da igreja, a gente iria na igreja de todas as quartas e domingo, praticamente. Jadson Você fazia já parte. frequentava há quanto tempo a igreja? Eu frequentava junto com o Jadson há um ano, mas Jadson já tem praticamente 2 anos que é membro de lá da igreja. Por quanto tempo você ficou preso nesta sala? Então, ele ficou em torno de 10 a 15 minutos. E foi mais ou menos isso, que era o tempo de acho que ler todos os nomes lá no telão para o testemunho, para que seguissem para a piscina de batismo. O que é que passou na sua cabeça no momento que você foi conduzido até essa sala, certo? Já que era um sonho seu, né, ser batizado. Então, foi um processo que no primeiro momento eu imaginei que, como o pastor queria falar comigo, não, deve ser algum processo do batismo. Porém, quando eu cheguei à sala, né, que eles me fecharam dentro da sala, ficou eu e eles dois da igreja, no caso, quem me levou e o outro que já estava me aguardando lá, ele me informou que eu não ia poder. E assim, quando ele me informou, eu fiquei imaginando, por que essa situação nesse momento? Por que isso agora? Né? Por que não antes? Será que eles queriam realmente me usar como um exemplo por exemplo, eu sou gay, então na minha igreja não é batizado gay e nem pessoas pessoas que são casadas do mesmo sexo. Então acho que eles queriam me usar de exemplo, né, para a igreja, para os outros fiéis. Então só que infelizmente eu acho que eles escolheram a pessoa errada para fazer isso, porque eu vou atrás de todos os meus direitos. Isso não passará impune. Você se sentiu constrangido? Muito constrangido, porque a igreja estava muito lotada. Estava com a capacidade máxima. Então, eu estava com a farda, ao qual identificava. Eu nasci de novo, que realmente eu estava ali para nascer de novo, né? E
realmente aquilo me deixou um constrangimento, eu fiquei sem chão, né? Naquele momento eu fiquei em choque com toda a situação. E assim, eu quero que eles paguem pela situação que eles me fizeram passar. Olha, o casal, né, foi até o DAGV, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, prestaram um boletim de ocorrência. O caso já está sendo investigado na esfera de racismo, uma vez que homofobia, né, ela é enquadrada no crime de racismo. Jadson, quando você percebeu que ele foi levado até uma sala, você percebeu que ele poderia estar sendo vítima do racismo e em que momento você decidiu chamar a polícia? Então, quando eu notei que passou o nome dele, ele não foi chamado, eu olhei para minha mãe e ela estava passando mal. Minha mãe tinha ido junto comigo, minha mãe é cardíaca, e eu fiz: o que foi, mãe? Cadê João? Ela fez: levaram ele aí. Na mesma hora eu já disse: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu saí correndo, fui em busca dele e não o encontrei. Quando eu cheguei lá fora, uma moça me disse: olha, levaram seu esposo para essa sala. Quando eu cheguei lá, eu bati na porta, eles não abriram. Em todo momento que eles estavam conversando, eles não abriram a porta. Eu fiquei batendo na porta, batendo, eles não abriram. Quando o João saiu, ele já saiu desolado, começou a chorar. Minha mãe começou a chorar, eu vi o desespero de todo mundo e eu tive que, naquele momento, me controlar. E eu disse: não, eu preciso me controlar porque eu preciso dar um jeito nisso. Liguei para a polícia, acionei a polícia no mesmo momento, passei todo o caso para a polícia, liguei para minha advogada, entrei em contato com o Dr. Mário Leone, entrei em contato com todas as pessoas que eu podia acionar naquele momento, porque realmente não tem como contestar que ele sofreu homofobia naquele momento. Porque eu sou membro da igreja há mais de um ano, eu tenho meu certificado de membro, eu tenho minha inscrição como membro, eu sirvo em 2 ministérios, que era o Ministério de Recepção e Estacionamento. Eu entregava o dízimo todo mês, assidualmente, fazia oferta em todos os cultos. A esposa e a filha do pastor frequentavam o meu salão e eles ainda alegaram que não sabiam que a gente era casado. Então, isso realmente é como o João disse. Eles quiseram, por algum momento, humilharmos e mostrar para a igreja, para as pessoas, que dentro da constituição deles não era aceitado que um gay fosse batizado. Você, como, né, trabalha na igreja ativamente, procurou o pastor para conversar, para ter explicações? Quem é esse pastor? Quando aconteceu tudo isso, foi junto com 2 pastores, que são pastores auxiliares, e o pastor estava no batismo. Quando a polícia chegou, o batismo estava se encerrando. E o pastor simplesmente sumiu. Quem é esse pastor? Pastor Marcos Andrade. Quando a polícia chegou, eles foram em busca do pastor Marcos Andrade e não o encontraram. E eles disseram que eles estavam no escritório trocando de roupa para descer. Sendo que a gente ficou com a polícia lá durante 1 hora e 40 minutos e ele não desceu. Foi quando o policial olhou para a gente e disse: olha, nós já relatamos aqui o tempo de espera, vocês vão até a DAGV agora e vão prestar o boletim de ocorrência e de lá vocês vão dar sequência a tudo isso. Olha, o caso vai ser investigado aí pela Polícia Civil. Vocês não vão continuar mais frequentando essa igreja. Não, hipótese alguma. Nenhuma forma. Não tem como a gente manifestar a nossa fé sendo que nós somos pessoas de fé. A homossexualidade, ela não é uma doença. Ela não é um crime para que a gente fosse tratado. E eles ainda disseram para o João: nós vamos orar por vocês. Oração, a gente ora para quando a pessoa está precisando de algo. E nós não precisamos. O que a gente precisa é de amor. E o pastor, os líderes, eles têm que entender que a igreja é acolhimento. Jesus amou a todos, o leproso, o ladrão, amou a prostituta, ele amou todas as formas e ele veio para mostrar isso. Olha, nós procuramos, né, a Igreja Presbiteriana Família Renovada, mas até o momento não conseguimos contato e, claro, nós iremos continuar acompanhando os desdobramentos deste caso. Leonardo Dias, para o Fã F1.